Olá, bem-vindos ao oitavo episódio da primeira temporada da Escolas TV. Eu sou o Luciano Larroça da Escola Freelancer. Eu sou o João Vasco da Escola Apostas. Hoje vamos falar um pouco sobre como começar no mundo das apostas. João, tu tens alguma experiência nesta área. Que passos é que aconselhas para um iniciante que esteja agora a começar? É assim, como sabem, todos os iniciantes vão passar por uma fase de dúvida quando começam a apostar. Ou seja, o meu primeiro conselho direcionado para eles é primeiro escolher muito bem a casa de apostas em que vão apostar. As casas de apostas são todas diferentes entre si, apesar de oferecerem o mesmo produto, têm todas particularidades diferentes, seja a nível de odds, depósitos, levantamentos, a nível de capacidade de atrair clientes através do bónus, são todas diferentes. Portanto, aconselho todos os apostadores que estão agora a iniciar no mundo das apostas a darem uma vista de olhos em todas as casas de apostas, assim para poder escolher a que vão trabalhar. Então, imaginemos que eu agora estaria a começar e queria começar a tentar ganhar algum dinheiro no mundo das apostas. Eu deveria então escolher apenas uma casa de apostas, aproveitar também aquele bónus inicial, não é? Que algumas oferecem. No entanto, esses bónus às vezes também têm algumas armadilhas, entre aspas, porque temos que fazer um determinado número de apostas para que... Exato, assim, normalmente, quando as casas de apostas iniciaram, normalmente o bónus que ofereciam era um bónus que ofereciam o dinheiro que o apostador colocava. Imagine, eu metia 20 euros e tinha 40 euros, que era 20 mais os 20 oferecidos pela casa de apostas. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia muitas casas de apostas oferecem os bónus através de sistemas de rollover, ou seja, só disponibilizam o bónus. Imagine, eu meto 20 euros e só quando apostar 6 vezes o rollover dos 20 euros, ou seja, 120 euros, é que poderei ter acesso aos outros 20 euros. Isto, as casas de apostas fazem isto para se defender de algumas pessoas que realizaram através da Betfair, conseguiram transferir o bónus das casas de apostas para a Betfair, e neste caso, assim, através do rollover, não é tão fácil fazer isso. Portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado e não cair naquela tentação fácil de oferecemos o dobro do que você apostar. Aconselho todos os apostadores a quando oferecem um bónus, ler o que é que consiste o bónus, não apenas ficar muito espantado pelo alto valor do bónus, às vezes até 100 euros, e depois vai saber e não é bem assim o que acontece. Exato, ok. Então eu já escolhi a minha casa de apostas. Agora então, o valor. Que tens ideia do valor que uma pessoa possa começar? 20 euros chega, 100 euros é suficiente? O que é que aconselhas aqui? É assim, eu primeiro acho que quando o apostador começa a apostar deve ter ser uma banca para experimentar, para ver se se adapta bem ao mundo das apostas. Não vale a pena estar a começar com valores de 100, 200 euros, depois se vai perder esse valor para um período inicial. Aconselho a começar com uma banca relativamente pequena, entre os 20 e 25 euros, só para experimentar diferentes mercados, diferentes tipos de apostas, para também o apostador verificar onde se sente mais cómodo. Exato, porque também quando começamos, eu também já tive alguma experiência nessa área, cometemos erros de iniciante, às vezes vamos pelos nossos princípios, acreditamos demasiado naquela equipa apenas porque gostamos dela. João, alguns erros que devam evitar os iniciantes neste mundo das apostas? Em primeiro lugar, e nos nossos artigos da Escola Apostas que eu tento sempre frisar, é a importância da gestão de banca. Ou seja, nós temos uma banca total, que é o total do nosso dinheiro que temos disponível para apostar numa casa de apostas. Nós devemos sempre apostar uma pequena percentagem desse valor, ou seja, nunca devemos apostar, por exemplo, a totalidade da nossa banca, ou mesmo 50% da nossa banca. Devemos apostar sempre, pelo menos, se tivermos uma banca de 20, 25 euros, nunca devemos fazer apostas superiores a 2 euros, sempre inferiores a 10% da nossa banca. Isto vai levar a que, mesmo que percamos 2, 3 apostas seguidas, não tenha grande influência nas nossas perdas. Outro erro que eu também gosto de salientar é o facto de apostar muito. Uma pessoa deve apostar apenas no desporto em que é mais forte. Por exemplo, não deve apostar, por exemplo, em todos os desportos, apenas porque está a dar um desporto na televisão e estou a ver confortavelmente na minha casa, não vou apostar só por apostar. Gosto de escolher um mercado, percebo desse mercado e aposto somente nesse mercado.
João, então, resumindo um bocadinho a parte que tu disseste, devemos escolher um jogo, estudá-lo ao máximo, ver se as odds também compensam, não é? Porque não é qualquer odd que nos vai depois trazer a rentabilidade que nós queremos. Há um hábito que tu consideras errado, que não deva ser cometido por pessoas que já estejam há muito tempo na área. Ou seja, eu conheço ténis e também escrevo sobre ténis e tenho os meus jogadores favoritos. E sei, à partida, que esses jogadores irão ganhar aquele jogo, mas a odd é muito baixa. Achas que devem apostar nesses casos ou devemos ter muito cuidado com as odds? As odds baixas, por vezes, são uma armadilha para os apostadores. Porque, ainda por cima, no desporto que estás a falar, no ténis, em que há vários fatores que podem levar a perdas. Por exemplo, lesões, por exemplo, maus estados de forma, por exemplo, as condições climatéricas. Eu penso que não é vantajoso apostar a odds inferiores a 1,30, 1,35, ou seja, um euro apostado já 35 cêntimos. Acho que apesar do favoritismo de um jogador, acho que pode não ser compensado. No futebol acontece exatamente a mesma coisa. Eu, por exemplo, vejo jogos agora Barcelona, Real Madrid, em que por vezes, quando confrontado com as odds, vejo odds de 1,06, 1,07. Eu acho que isso são, por muito favoritismo que uma equipa tenha, acho que isso são sempre odds a evitar, pois o retorno que essa aposta nos dará é sempre muito inferior ao risco que estamos a tomar. Exato. Até porque esses favoritos podem estar no mau dia ou podem não estar a jogar nas suas melhores condições. Eu lembro há pouco tempo também que o Roger Federer vencia um 7-0 e vencia por 5-1 no segundo set e foi perder o jogo em Wimbledon. Portanto, se calhar ali naquela altura o odds estaria a 1.01, muita gente foi atrás, vou garantir dinheiro fácil e depois... É verdade, é sempre um risco. Todo o tipo de apostas são um risco. Mas é assim, se podemos evitar aquelas que nos dão menos dinheiro por um maior risco, eu acho que tem todo o valor tentar evitá-las, como é lógico. Relativamente ao estudo, que género de estudo é que tu fazes? Vais a sites da própria federação? Tens sites de eleição? Como é que tu fazes essa preparação? Eu utilizo 2, 3 sites assim, para especialmente ver as estatísticas da equipa. Por exemplo, eu faço várias apostas, por exemplo, em divisões secundárias. E como é sabido, saber informação sobre as equipas não é uma tarefa fácil. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu gosto muito de trabalhar no mercado do lei ao empate. Nós temos na Escola Aposta um artigo a explicar como fazer esse método. E eu gosto muito, que é um método que necessita que haja golos para nós sairmos a ganhar. É assim, e as ligas mais rentáveis são as ligas da Europa do centro, alemães, holandesas, belgas. E é assim, eu trabalho muito no mercado da segunda divisão belga e da segunda divisão alemã, que é um mercado que tem bastante golos. Ou seja, nos sites normais, Record, Bola, nós não conseguimos encontrar informação sobre esses jogos, como é lógico. Eu utilizo o site soccerstats.com e futebol24.com. Estes dois sites são bastante completos a nível de informação e a nível de histórico passado das duas equipas, e eu tenho boas experiências nesses sites, são bastante fáceis de utilizar. Eu estudo basicamente através desses sites. Depois também tento ler o que dizem a imprensa generalizada, por vezes vou ao site dos clubes. Os clubes alemães têm, apesar de serem divisões secundárias, têm um site em inglês que posso consultar, notícias sobre lesões. Tento sempre fazer uma compilação desses aspectos todos para poder não ser surpreendido por algum... Só um apote. A meteorologia que eu falei também é muito importante no futebol. Às vezes pensamos, está vento, está a chover, irá acontecer golos. Mas por vezes, especialmente em períodos na Europa Central, como eu estava a falar, de vez em quando temos jogos sobre chuva bastante pesada. E a chuva bastante pesada, como é sabido, empapa muito os campos. Ou seja, o jogo fica mais lento e há menos probabilidades de haver golos. Por isso, aos nossos ouvintes, eu dou uma atenção para ter bastante atenção à meteorologia. João, falaste também um pouco de futebol, mas tu também trabalhas em outros mercados, não é? Exatamente. Essencialmente é futebol, mas gosto também de apostar em ténis, especialmente a nível de trading, pois o ténis é um desporto em que há bastantes flutuações de odds. E a nível de basquetebol, penso que agora a NBA, agora a chegar aos playoffs, penso que é um mercado bastante atrativo devido às possíveis surpresas que podem existir.
Falaste agora em trading. Para as pessoas que estejam a começar, o que é que significa o trading? Basicamente, o trading é onde nós podemos comprar e vender apostas. O mundo se escreveu sobre trading, mas para pôr uma simplicidade sobre o que é o trading, basicamente é, nós achamos que uma odd vai descer, ou seja, uma odd está a 1,50. Nós achamos que a odd vai descer para 1,40. O que nós fazemos é, compramos a odd a 1,50 e, como nós prevemos, quando a odd chegar a 1,40, nós vendemos essa aposta. Ou seja, não ganhamos o dinheiro que ganharíamos se a odd chegasse até ao fim e nós ganhássemos a aposta, mas precavemos de perder a aposta e ganhamos independentemente do resultado se a odd chegar efetivamente a 1,40. Mas nem todas as casas de apostas dão para fazer esse género de... Exatamente. As casas de aposta que dão são as Betting Exchange, basicamente que são a Betfair e a Betdaq. A Betfair é mais conhecida e tem mais mercado e aconselho, para quem quiser fazer trading, aconselho bastante a Betfair. Mas para no trading existe a aposta estilo punter, não é? Também queres explicar um bocadinho aos nossos... A aposta punter, o punting, é basicamente uma aposta simples. Há diferentes tipos de aposta no punting, que é simples e múltiplas. Aposta simples é, eu imagino que uma equipa, falando no futebol que é o desporto mais comum, vai ganhar. Por exemplo, dou um exemplo, o Sporting vai jogar com o Nacional. Eu penso que o Sporting vai ganhar. Vou à odd do Sporting, aposto um valor na odd do Sporting e espero que acabe o jogo e se o Sporting ganhar, eu tenho o meu retorno financeiro, se perder, perco a minha aposta. Múltiplas é apostar em vários jogos. Por exemplo, escolho o Sporting, escolho o Benfica e escolho o Porto e aposto nestes três resultados. Se o Sporting, o Benfica e o Porto ganharem, a minha rentabiliza muito mais, pois as odds são multiplicadas. Se um deles perder, perca a aposta no completo. Portanto, é mais arriscado, mas também mais rentável. E para quem deseja, num futuro próximo, viver apenas as apostas, qual dos dois mercados é que tu aconselhas? Consideras que alguém possa viver apenas do trading ou que possa viver apenas do punter? Para ti, quais são as melhores opções? Claro que depende da pessoa e depende da sua percentagem de acertos, como é lógico. Mas é assim, trading, o problema do trading é que não é tão rentável como o punting, mas por outro lado é mais seguro. Ou seja, é mais fácil uma pessoa não perder a fazer trading, porque mesmo, dou-lhe um exemplo, mesmo o trading, se a aposta estiver a correr mal, eu posso sempre vender a minha aposta, ou seja, minimizar os meus riscos. Enquanto no punting, eu a partir do momento que faço uma aposta, tenho que a deixar correr até ao fim. Ou seja, se o apostador for um apostador que tem grande percentagem de acertos, o punting claramente é a melhor opção, pois acerta e tem os retornos. Se for um apostador que por vezes faz algumas apostas, o trading, claro, sempre pode prevenir que haja algumas percas maiores. Tu falaste há pouco do Sporting, eu sei que tu és sportinguista de gema e que gostas bastante desta equipa, mas apostar na equipa do coração é também um dos erros que qualquer apostador não deve cometer. Tens mais algumas dicas de hábitos que um apostador deve ter? É verdade, e pegando no que disseste agora, eu nunca aposto no Sporting e várias vezes faço o contrário, aposto contra o Sporting. Ou seja, é o que eu chamo uma aposta psicológica. Ou seja, imaginem que eu aposto no Sporting e o Sporting dá-me uma desilusão, como tem sido o hábito nos últimos anos. Eu, além de perder o meu dinheiro, ainda fico chateado por o Sporting perder. Ou seja, mas se eu fizer ao contrário e apostar contra o Sporting, se o Sporting ganhar, tenho uma alegria porque o Sporting ganhou. Se o Sporting perder, fico chateado por o Sporting ter perdido, mas ganho dinheiro. Ou seja, considero uma aposta psicológica. Ganho independentemente do que aconteça. E até porque quando temos a nossa equipa do coração, acreditamos sempre que ela vai vencer. Um trading isso poderá ser um erro. Não, e acontece outra coisa. Como disseste, não só isso acontece. Por vezes acontece o contrário. Eu tenho uma equipa e há pessoas que são pessimistas e pensam sempre que a equipa não vai ganhar. Ou seja, e depois desvalorizam-no um bocado. Portanto é assim, ou aconselho a apostar contra a nossa equipa nesta aposta psicológica, ou ainda melhor, não apostar nos jogos da nossa equipa. Exato. A disciplina também é um fator importante nas apostas. Sabermos quanto é que queremos ganhar por dia, exatamente, quanto é que queremos ganhar naquela aposta. Explica-me um pouco melhor aos nossos leitores essa questão da disciplina, João. Exatamente. Nós não podemos querer duplicar a nossa banca num dia, como é lógico. Nós devemos meter pequenas metas. Apesar do mundo das apostas ser bastante complexo, nós devemos sempre, por exemplo, gosto de um certo mercado,
Mas, por exemplo, se eu vir 6 ou 7 jogos, por exemplo, às 3 horas, e todos caberiam, por exemplo, depois da minha análise, poderia apostar no chat. Mas não vou apostar no chat, como é lógico. Escolho desse chat, faço 2, 3, porque é assim, ninguém nos garante que nós vamos ganhar sempre. Exato. Portanto, se eu escolher 3 jogos e perder os 3, claro que não posso ter o retorno que se acertar no chat, mas também não tenho as perdas que se acertar no chat. Outro aspecto é as metas. Por exemplo, um apostador que meta 20 euros não pode esperar que ao fim de 2 dias tenha lá 50 euros. Convém sempre meter pequenas metas. Eu, por exemplo, gosto sempre, agora tenho uma banca, gosto de dizer, vou aumentar 5% diariamente a minha banca. Se não conseguir, não faz mal. Imagina, perdemos 5, mas vamos continuar a apostar nessa meta. Quando se perde 5, não se pode estar à espera no dia a seguir ganhar 15. Vamos continuar com a meta de 5%. Exato, e há sempre aquela tentação de perdermos a aposta e então vou jogar já no jogo a seguir para conseguir recuperar esse dinheiro. Isso é um dos maiores erros e que leva a maiores perdas. Estratégias como martingale, não sei se estás familiarizado, que é ao quando se perde apostar o dobro do que se perdeu. Essas estratégias no mundo das apostas não funcionam muito bem, porque no mundo das apostas somos bastante vezes confrontados com más séries de resultados. Imagino, se começar a apostar 5 euros e perder 2 vezes, perco uma vez, aposto 10, perco outra, aposto 20. Ou seja, ao fim de 3 apostas perdi 35 euros. Isto pode implicar uma grande percentagem da minha banca, pelo que não aconselho este tipo de estratégias de compensação. Continuamos com a mesma percentagem. Imagino, eu tenho uma banca de 100 euros, perco uma aposta de 5%, neste caso 5 euros. Ou seja, fico com 95. Ou seja, vou apostar outra vez uma percentagem desses 95 e não tentar recuperar a partir dos 100. Pois, o martingale também houve uma altura que experimentei, principalmente na roleta, que aconselhavam. Então, eu, na minha inexperiência, experimentei, e o que eu aconselho é que não o façam, porque matematicamente é uma opção impossível. Vasco, falaste do martingale. Tens algumas outras técnicas que aconselhos ou desaconselhos aos leitores? Não, é assim, há várias técnicas e nós na Escola Aposta já temos uns variados artigos a explicar técnicas diferentes. A técnica mais comum é o punting puro e duro, como disseste. Agora, no trading é que temos diferentes variações de diferentes técnicas para poder ganhar dinheiro. Lembro-me agora de lei ao empate, que é apostar contra o empate e quando houver um golo, vender a aposta, assegurando assim o lucro. Lembro-me também de back ao menos 2 golos e meio, ou seja, apostar menos de 2 golos e meio e deixar o jogo correr sensivelmente 10 minutos para depois vender. E por aí além, existe no ténis, lembro-me de uma estratégia que também está no nosso site há pouco tempo, que é quando no ténis feminino, essencialmente, ou no masculino, em jogos em que o serviço não tem grande importância, quando há 0,40, 15,40, apostar no break para logo que ele seja consumado, vender a aposta. Estas pequenas estratégias, depois eu aconselho o apostador a experimentá-las todas. Porque é assim, ao experimentar as estratégias, o apostador vai descobrir qual é que se sente mais cómodo e assim qual é que quer fazer no futuro. É, porque depois a estratégia depende também da característica de cada pessoa, né? As pessoas conseguem lidar melhor com a pressão de ter que retirar o dinheiro, há outras que preferem deixar correr. E então no trading isso é mesmo a mim, que já tenho alguma experiência a nível de trading, é uma questão um bocado problemática, porque às vezes uma pessoa pensa, estou a ganhar 3 euros e podia vender imediatamente a minha aposta assegurando os 3 euros de lucro. Mas depois penso, vou esperar mais um bocadinho que chego aos 5. E assim é que se consumam as grandes perdas, porque depois, nesse intervalo de tempo que nós estamos à espera, acontece um gol da equipa adversária e perdemos tudo o que estamos a ganhar. Existe também muita disciplina e muita gestão de banco. Bem, João deu-nos aqui enormes dicas sobre as apostas, para quem está a começar neste mundo. João, há mais alguma informação que pretendas dizer? Penso que o mais importante é a experiência. Alguém queira entrar no mundo das apostas vai aprender especialmente com a experiência. Claro que tutoriais e vídeos é sempre importante para aprender, mas nada como fazer para aprender para os apostadores. Ok. João, muito obrigado então por todas estas dicas. Com certeza os leitores cometerão menos erros no mundo das apostas. Assim, resta-me agradecer por nos ter acompanhado durante este vídeo. Não se esqueça também de subscrever os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, em youtube.com/escolastvs, ou então de acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, em facebook.com/escolasplus,
ou então no Twitter em twitter.com/escolasplus. A você que nos acompanhou durante este vídeo, um muito obrigado e até ao próximo episódio.